Atenção, esse podcast é proibido para menores de 18 anos, para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, assustadores em geral. Ouça sua. Filhos do Cabaré. Atenção, Cranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! Senhoras e senhores, estamos começando mais um Filhos do Cabaré. Esse podcast que é... Como é que eu vou falar? Aqui, me fugiu agora aqui. Que é da hora, pra ficar, né? Que mina, seus cabelos é da hora. Então esse podcast é da hora também. É da hora. Não é não, Murilão? É isso aí, o podcast da hora. Bom dia, boa tarde, boa noite, esses nossos ouvintes. Lembrando vocês que esse podcast é a manchete dos podcasts da internet. Lembrando que vocês, nossos ouvintes, não basta apenas ser ouvintes qualificados, tem que descer o dedo no like. Cara, não combina com você falar esse tipo de coisa assim. Desce o dedo no like. Geralmente os caras que eu falo isso falam cheio de emoção. Desce o dedo no like. Aí vem o Murilo morto por dentro. O Murilo é morto por dentro. Não tem sentimento nenhum com nada. Ele chega e fala assim: desce o dedo no like. Você tem que entender que, como nossos ouvintes são ouvintes qualificados, eles querem escutar uma narração à la Sérgio Chapelin. Sem mudança na entonação, né? Sem risadinha. Ô, Henrique, me fala aí qual que é desse apelido 333 aí que você tem. Cara, depois dessa dedada no like aí, eu não sei nem de que apelido você tá falando aí, ainda bem, não conheço esse apelido aí não. Os únicos apelidos são Mike Tyson Branco e Henricão. O resto eu não reconheço, não. Ah, falaram que você é o 333. Não conheço, desconheço esse apelido aí. É, porque você é meio besta. Aí tudo bem, pode ser 333. O meio besta vai fazer uma piada pra vocês agora. Bruno ouve na edição, o problema é dele. Não vai ter piada não, porque eu não consegui pensar na piada. Pois é. É que se você não fizer a piada agora, em vez de meio besta, vai ser besta inteiro. Aí vai de 333 pra 666. Foda. Na escola que eu tô dando aula tem uns galos, né? Várias escolas, na verdade, tem galo, tem galinha. Às vezes eu chego 1h da tarde na escola, os galos estão começando a tocar. Nossa, mas tá com o horário, tá com o despertador desregulado esse galo aí. 1h da tarde. Pois é. Ele tá se aprontando pro outro dia. tá treinando já, tá treinando. Já, treinando. Rapaziada, a gente vai falar hoje sobre um fenômeno que aconteceu no meio dos anos 80, dos anos 90, e que foi
qual que é o paralelo que eu vou traçar? Foi algo assim veio tão arrebatador, né? Do mesmo jeito que veio, foi embora, sem nenhum trocadilho mórbido em relação a isso, mas foi um fenômeno mesmo, assim, que dominou por um ano e um pouquinho, acho que não chegou nem um ano e meio, mais ou menos isso que durou, dominou os domingos na televisão brasileira, as rádios, todo qualquer tipo de programa que você imaginar, esses caras estavam, faziam show no Brasil inteiro, era um fenômeno mesmo. A gente falou sobre os Mamonas Assassinas, né, que era uma banda os caras tocavam bem, tá, apesar de... porque às vezes as pessoas podem ter a impressão de que, porra, era uma banda que fazia brincadeirinha e tudo mais, mas era uma banda que os caras tocavam muito bem, por sinal, tá? Eram muito bons músicos. E faziam um estilo de música que eles não tinham, assim, um retorno, tal. Talvez não alcançassem sucesso tocando aquelas músicas. E eu particularmente, eu não sei dizer o que os levou exatamente a começar a fazer músicas de zoeira, tal, que aí esses caras estouraram e, cara, arrebataram o coração dos brasileiros. Talvez, o paralelo que eu tava... Aí tá passando carreta furacão aqui na frente. Olha que beleza. Talvez, mal comparando, o Murilo depois pode me corrigir nesse sentido, talvez o efeito que teve o RPM nos anos 80, só que o RPM era uma banda de músicas mais melosas, mais românticas e tudo mais, né? Pseudo-revolucionária, né? Usando a linguagem que permitia ser usada lá nos anos 80, mas o RPM também foi uma banda que foi um fenômeno também, assim, que apareceu, só que o RPM depois perdurou mais tempo e tudo mais, né? Tinha um galã, Paulo Ricardo era um galã, né? E Mamonas não, Mamonas foi aquele ano ali, foi um negócio muito intenso e tudo mais. Confesso que no início achava maneiro, mas depois eu acho que deve ter acontecido com muita gente, depois estava batendo já uma exaustão, assim, um cansaço, um negócio que já deu, saco cheio já de ouvir, entendeu? Porque foi muito intenso, assim, foi muita coisa, era o tempo inteiro, tudo, porra. Eu ouvia muito Rádio Cidade nessa época lá no Rio, que é uma rádio voltada mais pro rock, assim, porra, os caras estavam todo dia com um programa ao vivo lá, entendeu? Então isso começou a cansar, né? Começou a cansar um pouco, eu me cansei um pouco no final eu já não ligava mais. Obviamente fiquei muito triste com o fim trágico deles, né? Porque é triste quando uma pessoa tem um fim dessa forma, né? Principalmente que está trabalhando, eles estavam vivendo o sonho deles e foi tão drasticamente interrompido, né? Mas, ô Murilão, você que é um cara que é morto por dentro, como eu falei no início aí, que fio o dedo no like, I'll be back. Você... Olha o despertador do canto. Você dançou muito Robocop Gamer? Ou você era um cara que se continha e era mais no chuveiro só? Na verdade, nem no chuveiro eu dancei Robocop gay, apesar do meu jeito um tanto quanto T-1000. O Mamonas, ele, como você disse, foi um fenômeno. Eu não consigo, assim, destrinchar esse fenômeno por inteiro, contudo, eles aparecem na cena musical em um momento em que não havia diferente do RPM, que havia uma cena musical em que eles surgem, que era o rock nacional. O Mamonas não havia uma cena musical propriamente dita para o surgimento deles. Então você não tinha, assim,
um terreno fértil, por assim dizer, para o aparecimento do Mamonas. Então eu acho que isso foi um ingrediente a mais que gerou uma surpresa no público. Além do mais, o Mamonas, eles foram um grupo assim atípico, como o Brunão tinha dito anteriormente. Eles tinham uma relação muito boa musicalmente, né? Eles compunham, eles tinham tido anteriormente um conjunto, que era um conjunto de rock chamado Utopia. Então, assim, eles não eram simples aventureiros, né? Eles já tinham alguma coisa na cena musical feita. Mas o que eles criaram em relação ao grupo, como ele se transformou, que veio a ser o Mamonas, que era um grupo totalmente politicamente incorreto, né, em que havia algo que não era novo, que é a mistura, né, de estilos musicais, e rock com samba, com vira, com chachado, enfim. Eles conseguiram fazer essa mistura de estilos musicais, além do fato de que eles criaram uma irreverência, né? Uma fantasia, cada qual se vestia de uma forma. Eles eram muito alegres. O Dinho, ele era uma pessoa que tinha um perfil bastante cômico, né? Então ele era uma pessoa que tinha uma comicidade bem interessante, né? As pessoas riam dele, ele era um cara bastante divertido, né? Todos eles eram bastante jovens, né? Então isso aí, assim, parece que houve um casamento perfeito no momento em que ele surge para uma cena musical que ela estava, assim, aberta para uma inovação, que foi o caso deles, né? Que foi uma inovação. Então o Mamonas é um fenômeno que, na minha opinião, bastante difícil de você conseguir interpretar, né? E é um fenômeno tão sui generis, que eles ficam tão pouco tempo, foram 8 meses, e como o Brunão falou, eles saturaram, inclusive, nesses 8 meses, porque onde eles iam, eles triplicavam a audiência, era uma coisa impressionante. Onde eles iam, eles triplicavam a audiência. E foi um fenômeno arrebatador, e o desaparecimento deles também é um fenômeno muito interessante de se analisar, né, porque para além da tragicidade que existe, né, que é uma morte violenta, né, envolvendo avião, todos muito jovens, então quando há uma morte nesse sentido em que as pessoas elas são famosas, as pessoas elas são jovens, então a própria morte prematura, ela já é um fenômeno muito dolorido, né, um fenômeno assim que deixa as pessoas muito atônitas. E no caso do Mamonas, além de tudo, eles deixaram um vácuo que não foi preenchido por nada por ninguém. Ele não conseguiu deixar vamos dizer assim, um legado, em que nesse legado surgiriam novos grupos. Não, eles desaparecem e eles entram numa espécie de uma suspensão. Por que uma suspensão? Se você pega outros grupos, outros cantores, enfim, artistas, quando eles morrem, parece que a própria obra ela vai se transformando com o passar do tempo, né? Então isso daí é bastante comum quando você pensa no Michael Jackson, quando você pensa no Elvis Presley, que é algo bastante estudado e falado, né? Ou no caso dos Beatles. Então parece que a obra deles está sempre sendo revisitada e está sempre gerando transformações com o passar do tempo. O Mamonas não, parece que ficou numa suspensão. Então a obra deles, que foi uma obra pequena, né, porque foram 8 meses de existência, né, eles tiveram a chance de produzir apenas um álbum, ela ficou em suspensão. Então ela não envelheceu e ela não sofreu mudanças no seu conteúdo,
na obra que foi feita, ela ficou em suspensão. Então é um fenômeno muito diferente do que eu tinha visto até então. Eu nunca tinha visto nada parecido com isso, né? Então eu creio que o Mamonas, ele acabou sendo, como é que eu posso dizer, fruto do tempo que eles viveram, e eles não conseguiram eles não foram transformados pelo tempo vindouro. Eles permaneceram, parece que enclausurados, né? Eles continuam lá do mesmo jeito, é o mesmo som, é a mesma ideia, é a mesma anarquia, é o mesmo politicamente incorreto, e ali eles permaneceram. E, por si só, isso também é uma coisa que faz deles algo único, algo diferente. Só uma coisa, que até com esse lance que você falou de envelhecimento da obra dos caras aí, a gente tem um exemplo aqui que é o Henrique. Eu não sei qual foi o contato do Henrique com o Mamonas, deve ter tido na infância, né? Mas uma coisa que é curiosa, né? Que até passar antes de falar para o Henrique, tem um monte de coisa maneira que o Henrique não viveu, né? Que ele nasceu depois, né? Já notou? Acho que ele acaba vivendo quando a gente traz o assunto aqui no podcast, mas ele mesmo não viveu assim, não presenciou, não vivenciou, melhor dizendo, essa época. E qual que é a relação do Mamonas, de você com o Mamonas, se é que tem alguma? A não ser o fato de você ser idiota, tipo os caras do Mamonas. Então, eu ia falar, eu ia dar muito certo. Mas eu tive sim, na infância tive pra caralho, mas parece muito isso que você falou agora, que o Murilo falou, né? Eles ficaram travados no tempo. É meio que uma memória muito bem preservada, né? Mas eu tive sim, praticamente todas as músicas, se não todas as músicas, né? Porque eles só têm um álbum. Mas, cara, era algo muito legal. Pra mim, assim, como uma criança, assim, que tem uns pais, assim, muito abertos a esse tipo de coisa, os pais que nunca foram do politicamente correto, nunca foram, vou proteger meu filho a todos os custos. Para mim sempre foi algo muito bacana, cara. Pô, é sensacional. As letras até hoje eu acho que são muito boas, são coisas fora do tempo delas, né, por assim dizer, são letras... na época não tinha nada do tipo, né, depois vieram coisas mais parecidas com eles, vieram comediantes fazendo música, bandas mais de zoeira também, que fizeram um pouco de sucesso, mas nada do tamanho deles também. Eu acho que muito se dá também porque não era só zoeira. Os caras eram bons músicos. As músicas eram bem compostas, eram bem escritas. Não era só zoeira por zoeira, né? Acho que esse conjunto faz as coisas darem certo, né? Mas foi bem presente, sim. Na minha infância foi bem presente, sim. E também muitas coisas eu só vivo aqui, mas e que eu fico pensando, pô, teria sido da hora tá lá nesse tempo. Porque é muito diferente você ver as coisas depois, né? É muito diferente você vivenciar uma coisa por vídeo, por YouTube, que não coisas da TV, né, assim, dos anos 80, 90. Vivenciar esse tipo de coisa depois é muito diferente, né? Ver os desenhos que passavam na Rede Manchete, as coisas que passavam na Rede Manchete. Eu vi muito, se não todas as coisas, a maior parte das coisas, eu vi depois, só que é muito diferente, porque não tem toda aquela sensação de você comentar com os seus amigos que viram a mesma coisa que você ao mesmo tempo. Muitos dos meus amigos não viram a maior parte dessas coisas. Então é completamente diferente. A sensação é muito diferente. Eu imagino isso muito também do pessoal que gosta de mais da minha idade, assim, que gosta de ver filme antigo, que é fã de assistir filme antigo, dos anos 50, anos 60, antes até. Dificilmente você vai achar alguém da sua idade para conversar esse tipo de assunto. É mais ou menos a mesma sensação. Oi, você chegou a ver o filme? Cara, eles mereciam um filmezinho melhor. Você chegou a ver, Murilo? É verdade, é verdade. Não, eu não assisti o filme deles. Cara, que filme bizonho, cara. Tem essa muito ruim, cara. Ainda.
É foda. Eu achei que o filme do Silvio Santos fosse a pior coisa do mundo. Aí vem o filme do Mamonas e é pior ainda. Falei, porra! O filme do Olhando Silvio assim, Santos, o filme do Silvio Santos perto do filme do Mamonas é o Resgate do Soldado Ryan. Puta que pariu. Mano do céu, cara. Que filme ruim, cara. o filme do Que Silvio filme Santos, ruim. o Tem Rodrigo um Faro, né? documentário legal sobre o Mamonas, que sendo que eu acho que é mais. Então, mas eu acho que o documentário é mais assim para. Tudo bem, não conta muita história dos caras, né? Mais um lance de, porra, olha que imagens inéditas dos caras. Tem uma coisa icônica, né? Que é o tecladista lá, esqueci o nome dele. Que os caras estão se filmando assim, ele fala, cara, tive um sonho muito estranho que o avião caiu. Entendeu? Nossa, e, cara, e dias depois o avião caiu mesmo, entendeu? Ou foi no mesmo dia, sei lá. Acho que foi na mesma semana. Eu acho que foi na mesma semana. É muito doido isso aí, esse negócio do cara ter. Eu me lembro muito assim do dia do acidente, que eu liguei a rádio logo cedo, de manhã, e isso foi de madrugada, eu acho, foi logo de manhã cedo o acidente, assim. E eu me lembro que eu liguei na rádio, a Rádio Cidade, como já mencionei antes, tava ouvindo assim, e, porra, só se falava disso, não, o avião caiu, não sei o que lá, o avião dos Mamonas, eu nem sei se já tinha noticiado o falecimento deles, eu acho que já. E eu me lembro também da antiga revista Manchete, que obviamente, como todas as revistas da época, toda a imprensa da época, eles pegaram porra, me lembro da foto, fizeram uma foto aérea, não tinha drone na época, certamente foi um helicóptero, e porra, na foto, aquela foto grandona de 2 páginas assim, mas se você chegar perto, assim, não é antigamente não tinha zoom, tá, molecada? A gente não dava zoom nas fotos, a gente tinha que enfiar a cara na foto, tá? Se você se aproximar olhando bem assim pra foto, você via pedaços dos caras, assim. Foi bem sinistro, assim, eu me lembro que a Semais ficou, assim, pra mim. Né, salvo engano, meus pais têm essa revista até hoje lá em casa guardada. Né, de essa foto essa revista Manchete. Cara, é isso. Eu acho que eles mereciam um filme melhor. Para contar melhor essa história dos caras, não parecer uma esquete dos Trapalhões na época do Trapotel. Que é isso que pareceu para mim, esse filme dos Mamonas aí. Eu não assisti o filme, assim, nem me interessei em assistir. Nem assista. Eu não me interessei, assim como eu não me interessei em assistir do Silvio Santos. Também não assista. Filmes que não devem ser assistidos por ninguém. Vamos fazer episódio, filmes que não devem ser assistidos. Porque acontece de determinadas pessoas, né, determinados grupos, né, enfim, eles acabam, eles são figuras, acho que às vezes tão marcantes que é muito difícil você fazer uma reprodução, muito difícil. E além do mais, às vezes a reprodução ela acaba caindo numa vala comum que ela não explica absolutamente nada. Fica uma coisa, nem risível ela não fica, ela cai no ridículo. Acaba caindo no ridículo. Que é o caso do filme. Ô Murilo, no filme, eles puta, ninguém viu essa bosta, né? Deve ter tido aquele momento de início ali que as pessoas foram no cinema, aí as primeiras pessoas que foram viram que era uma merda, falaram para os outros, ninguém foi mais. Eu vi porque apareceu no Gato aqui, eu estava um dia de madrugada, não tinha nada para ver, eu falei, vou ver essa merda. Pô, me arrependi profundamente, cara. Me arrependi muito. Ô Murilo, eles colocam no filme como se as coisas fossem assim, os caras estivessem no estúdio, aí um faz uma piadinha, outro faz uma piadinha e quer dar uma música. Um faz uma piadinha, outro faz uma piadinha e cria uma música, entendeu? Como se a música parecesse como se fosse mágica, entendeu? E, puta, e não tem nexo, entendeu? Uma merda, os caras de peruca. É uma merda grande, fedida, entendeu? Com todo respeito a quem trabalhou no filme, sei que teve as melhores intenções do mundo, mas, porra,
às vezes só fique na vontade de fazer uma coisa, não faça. Fala, porra, que vontade de fazer. Mas não vou fazer, não, é melhor não. Entendeu? É tipo, porra, o zagueiro do Vasco, João Vitor. Se eu disse, eu ouvi isso aqui, João Vitor. Quando você ficar com vontade de sair jogando, não faça. Deixa que a vontade vai passar, espera mais uns segundinhos. Deixa dar um chutão, filho. Pelo amor de Deus, faça aí. Pois é. Tem coisa que é melhor esperar a vontade passar, né? Entendeu? Pô, cara, e agora musicalmente, os caras eles tinham influências de várias coisas ali. Salvo engano, tem uma música que acho que só ao vivo que eles faziam isso, não estava no álbum. Que os caras tocam parte de Tom Sawyer do Rush, cara. Entendeu? É verdade. Então, entendeu? Então os caras têm muitas influências assim. Entendeu? Era um som funkeado, muito legal. Entendeu? Bem anos 90 mesmo, aquele rock anos 90, que fazia muita fusion, que a galera chamava, né? Que você misturava vários ritmos com rock. Então, porra, você vê que tinha um som funkeado, um contrabaixo bom, entendeu? O japonesinho da guitarra lá, o Bento, era bom pra cacete na guitarra, entendeu? Era uma banda maneira, assim, tá? Mas o Murilo tá falando em 8 meses, né? Eu achei que fosse mais de um ano, cara. Foi 8 meses só, né? Tamanha intensidade que foi dos caras, né? Foi interessante no caso dos Mamonas, é que eles tinham um monte de shows vendidos. E aí o produtor deles, o empresário, começou a comprar esses shows de volta. Porque ele estava revendendo shows a 4, 5, 10 vezes a mais o valor que eles tinham vendido inicialmente. Mas teve local que não quis vender o show, revender o show, quis que eles fossem lá para tocar, sabe? Então teve local que não teve jeito, eles tiveram que ir, tocar, enfim, fazer o show no local, mas a explosão foi tão grande, eles não estavam esperando isso, que eles venderam o show por 1, depois eles viram que eles podiam revender o mesmo show por 10, né? Então eles passaram a comprar os shows de volta. Foi, cara, muita gente ganhou dinheiro com esses caras aí. Gravadora, na época se vendia CD ainda, né? Na época muita gente comprou o CD dos caras, eles bateram o recorde de chegar a disco de ouro, né? Porque tem artista que camelava para chegar, os caras chegaram rapidão. Eles ganharam disco de diamante. Entendeu? Então foi tudo muito rápido, assim. E aquilo, foi um meteoro mesmo, passou e eu acho, cara, posso estar enganado aqui, né? Posso estar enganado, mas eu acho que a probabilidade era muito grande deles não conseguirem manter o mesmo nível, entendeu? Eu acho que é uma coisa muito datada, não sei se seria datada, mas é algo muito assim ali batido, é daquele momento assim. Eu acho que eles não conseguiriam manter o mesmo humor nos próximos discos, entendeu? Eu acho que eles mesmos, sabe, já ia ter aquela queda de falar, porra, eles eram mais engraçados, não são tanto engraçados mais, entendeu? Porque, salvo engano, já estavam em produção do segundo disco, né? Em pré-produção, né? Já ali escrevendo música, aí ficar fazendo arranjo, essas porras todas, né? Para depois entrar no estúdio e gravar. Mas eu acho que eles não iam conseguir manter o mesmo nível. E até, salvo engano, na época, rolou um papo que eles queriam levar o lance do Utopia, que era a banda, como o Murilo iniciou, no início falou, para o próximo disco, assim, né? Inclusive, só mencionando aqui, tem um show icônico deles em Guarulhos, que eles eram de Guarulhos, que quando eles eram Utopia, não deixaram ele tocar no ginásio lá, um ginásio que tinha ou tem lá em Guarulhos. E aí, quando eles foram, como Mamonas, tocar lá, tem até um discurso, até famoso, esse discurso está no YouTube aí, do Dinho, né, que ele fala de seu sonho e tudo mais. Eles começam tocando de Utopia. Eles ficavam fantasiados, né, de coelho, de chapolim, de um monte de coisa. Só que eles foram vestidos normal, eles começaram tocando como Utopia, aquele show. Acho que a primeira, ou as 2 primeiras músicas, tocaram como Utopia. Depois começou o show do Mamonas.
né? Porque era um lance que você via que estava... Eu acho que até neles mesmo, assim, apesar de estarem desfrutando todo aquele sucesso e tudo mais, eu acho que até isso também incomodava um pouco, porque eu acho que aquela história assim, de você sonhar uma parada, você querer realizar o seu sonho de um jeito, mas você acaba realizando o sonho de outro jeito, né? Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com o Mamonas, né? Acho que eles queriam ter o sucesso que eles tiveram enquanto Utopia, com músicas mais sérias, né? Com um som rock mais sóbrio, vamos colocar assim, e eles ficaram com a banda, vamos botar assim, uma banda para adulto ouvir, e eles se tornaram uma banda para criança ouvir, que encantou os adultos também, mas era majoritariamente uma banda para criança, entendeu? As crianças adoravam os Mamonas. E só um boletim futebolístico aqui, o Paris Saint-Germain já está 2-0 na Inter, hein? Olha só. Com 20 minutos do primeiro tempo. Vocês podem falar agora, não precisa ficar em silêncio. O Mamonas, é curioso que quando ele, no dia do falecimento deles, era o momento em que eles iam iniciar uma turnê internacional. Eles iam para a Europa, quando do acidente do avião. Então, eles estavam se preparando para ir para Portugal. Então, eles iniciavam o início de uma turnê internacional. Isso daí foi foi um fenômeno tão diferente, que eles mesmos não esperavam tudo isso. Eles foram, de certa forma, pegos de surpresa. Inclusive, depois, logo depois do falecimento deles, então começa a surgir, né, histórias, começa a surgir lembranças, eles deixaram e assim por diante. E um deles, que eu não vou me recordar, porque acho que tinham 2 irmãos, o Sérgio e o Samuel. Né? Eu não lembro qual dos 2 que foi, que tinha deixado uma carta que escreveu para Deus. E aí leram essa carta, né, ou tornaram pública essa carta. Nessa carta você consegue perceber que ele não acreditava no que ele estava vivendo. Ele tinha dúvidas daquilo que ele estava vivendo, da realidade que era aquilo que ele estava vivendo, né? Então nessa carta ele faz um agradecimento a Deus, tudo de bom que está acontecendo na vida dele, que não era possível, que ele era merecedor daquilo, quantas coisas boas, né? Enfim, faz todo um agradecimento a esse ser divino, né? E dias depois, né, ou pouco tempo depois ele escrever a carta, eles morrem violentamente no acidente. Não, e uma coisa, Murilo, a coisa foi tão rápida que não deu tempo. Eu ia elogiar aqui o fato de serem bem humildes assim ainda, né, de serem caras legais, solícitos, né, não ficarem com aquela máscara, que eu acho que foi tão rápido que não deu tempo disso, né, não deu tempo de eles ficarem estrelinhas, né, de ficar cheio de nome-toques, né, de já sair da casa que morava e ir para um bairro chique da cidade, só frequentar lugarzão, ter carrão, ficar amigo de famosos, né? Se fosse hoje em dia, eles seriam um dos pássaros do Neymar, entendeu? Mas não deu nem tempo disso, né? Os caras sempre foram muito humildes, né, cara? Eles eram simples, assim, né? Você via que era um negócio genuíno, né? Eles eram bem-humorados, ficavam brincando lá porque além de ter o Faustão e o Gugu todo domingo com eles, até às vezes quase que ao mesmo tempo, saía de um programa e ir para o outro. A MTV também ficava no pé desses caras, aí viajava junto. Tanto é que tem um programa na estrada da MTV, na época que existia MTV Brasil, né, que acompanhava as bandas. E tem muitas das imagens que usa na estrada que tá no documentário, né? Você vê que os caras eram simplões pra cacete, entendeu? Não tinha estrelismo. Mas eu acho que, logicamente, por conta da educação que os caras tiveram, não eram caras que vinham de
de uma classe alta, pelo contrário, um era motoboy, tá, essas coisas, né? E eu acho que eles nem tiveram tempo de ficar estrelinha, né? Ficar com marra, né? De ficar com nome toque, cheio de exigências, né? Isso foi legal, ficou uma imagem maneira deles, assim, apesar como eu falei, o lance da música ter desgastado, né? Ter saturado, mas a imagem que ficou deles ficou uma imagem muito legal. Não tem uma imagem que fala assim, porra, não tem uma história que fala assim, porra, fulano foi mó babaca com uma criança no shopping, a criança quis pedir autógrafo, ele ignorou a criança, falou que não. Você não tem uma história dessa para contar deles, né? Porque eu acho que não deu tempo de chegar a esse ponto, que eu acho que infelizmente é uma coisa natural, né? Isso acaba, tudo bem, acontece, às vezes por própria marra, ego inflado mesmo, ou às vezes porque o cara tá cansado de ter essa exposição inteira da vida e de querer às vezes ter um momento de privacidade e não poder ter, né? E esse cara quer sair para comer, não pode, porque ninguém fica lá toda hora que ele comendo, alguém falando com ele, entendeu? Eu até entendo com uma certa naturalidade os caras às vezes ficam meio ridículos certas coisas, mas eles não tiveram tempo de ter essa imagem, né? Ficaram com uma imagem bem maneira, né? De fato, como eu falei anteriormente, né? Eles ficou um grupo que ficou enclausurado no tempo, né? E de fato não houve essa transformação, né? Não foi possível, né? E eles eram filhos de operários, né? Eles moravam numa região operária, inclusive, né? Como você falou, né? Pessoal simples, uma classe média baixa, né? Vamos assim dizer, né? Não tinham esse estrelismo e tal. E se iriam ter, quer dizer, não houve nem tempo para isso, né? Para essa transformação, né? Não houve tempo houve muito pouco tempo de acontecer alguma coisa, né? Então tudo ficou enclausurado, ficou solidificado naquele curto espaço de tempo, né? Isso faz eles também um conjunto diferente em relação a todos os outros, porque, como você falou, o RPM também teve um tempo de vida relativamente curto, mas ainda assim houve tempo do envelhecimento que foi acontecer depois na cabeça dos fãs, né? Que eles retornaram, o retorno já não foi legal, enfim, houve toda uma série de problemas que fez com que o RPM ele se desgastasse com o pouco tempo. Perdeu esse encanto, né? Perdeu o encanto, né? Foi perder o encanto, né, e tal. E eles estavam vivos, né, quer dizer, então cada qual foi fazer um trabalho e tal. Eles não, né, não houve produção de mais nada, né. Ei, você tá quieto aí, mano? Tá dormindo? Não, tô ouvindo vocês, pô. Mas fala, caralho, o podcast é pra falar, né? Pra ouvir não, porra. Eu tô ouvindo vocês porque é interessante esses insights que vocês têm, porra, de quem tava na época. Eu não tava. Esses insights, olha só que menino intelectual. Então, esses insights que vocês têm, né? Que sabe o cara que aí fica assim com cigarro aceso, tomando um café, esses insights que você tem. Eu gosto muito dos nossos meets de sábado. Eles são muito... Comece a viadar a gravação, não, por favor. Não aviade essa gravação. Porra. Porque não pode acontecer. Que meet é o cacete, rapaz. Isso aqui, rapaz, isso aqui, ó. Isso aqui anos 80, é sentar de perna aberta coçando o saco em público, porra. Nem que essa porra de meet de ficar sentado de perna cruzada, não. Vai te fuder. A perna cruzada, exatamente. Um joelho em cima do outro. Eu nem consigo fazer. Vai aqui, meu irmão. Senta de perna aberta, o saco caído pro lado assim, e fica coçando o saco o tempo inteiro. É assim que funciona. Você fica olhando ainda o cara coçando o saco, né? Eu sou o cara que coça o saco. Eu sou o gorila da bola azul. Ai, caralho. Cara, foi curto, mas foi bom. O famoso foi curto, mas foi bom. Para mim foi para tu ver como eu saturei, até o Murilo também mencionou isso. Para mim até que durou um pouco demais, né? Mas foi um negócio legal, assim. Era um negócio que
Apareceu numa época legal do Brasil, né? O Brasil, 94, a gente já falou, foi um ano emblemático no Brasil, né? Principalmente por conta do Plano Real. Aí vem o Tetra, teve a morte do Senna também. Mas aí, porra, sabe, vem numa época legal, assim, né? Então, foi tempos leves que aí veio uma coisa alegre e porra, e época de banheira do Gugu. Cabe até episódio, banheira do Gugu. Pô, hoje, eu não sei se o Murilo sabe, a Luísa Biel lá, ô Murilo, ela tem perfil nesses... Ah, não, Luísa Biel. Ela tem perfil nesses aplicativos adultos aí. E ela primeiro teve um podcast na banheira com Biel, mas acho que não foi para frente. E aí depois ela no perfil adulto até vazou uns vídeos dela aí, que ela fez tipo, como é que eu vou falar? Tipo uma rifa. E aí ela ia fazer uma cena de sexo explícito com fã. E visivelmente ela está constrangida em fazer aquela cena, mas... Com fã? Sonhos de adolescência foram realizados ali. Mas quantos anos ela tem hoje em dia? Hã? Quantos anos ela tem hoje em dia? 60? Não, acho que tem isso tudo não. Eu tenho 50 e pouco. Bom, ela não virando a... Não, ela tem 60, caralho, tá doido? Eu era adolescente, ela não podia ser adolescente fazendo aquilo. Ela deve ter seus 60 anos. Porra. Eu viajando aqui, mano, né? Ela tá achando que ela tem minha idade, caralho. É adolescente fazendo aquela merda lá. Semi-pornografia na hora do almoço. Ela deve... Mas, mano, ela tá arrumadaça até hoje, mano. Puta mulher bonita, velho. Fazendo com o pai. O Murilão não pode falar porque a mulher dele tá do lado dele, tá ligado? Ela fica ali do lado, ali, ó. Ela deve estar olhando pra cara dele assim, se você abrir a boca, você morre. Aí vem o Murilo e fala, senta o dedo no lado. Eu acho que você é que nem uma Mamonas Assassinas, né? Você é naturalmente um cara engraçado, né? Você já tava com essa mulher na época da banheira do Gugu, Murilão? Como que é? Você já tava com essa mulher na época da banheira do Gugu? Com essa mulher, não, pô. Com a sua mulher, pô. Com essa mulher. Com a sua, caralho. Eu falei sua. Eu namorava. Já namorava ela. Então tá explicado os ciúmes. Namorava já. Não podia assistir a banheira do Gugu. Não, fico mais. O Murilo deve ser aqueles caras que bota camisa social, calça jeans, sapato pro almoço de domingo, irmão. Tá ligado? Ele não confirmou. Em casa. No almoço em casa. Não, a mulher dele tá com a faca assim no peito dele, assim, falou: se mexer, morre. Tá. Alguém liga a câmera do Murilo, deve estar piscando. Me ajuda. Código Morse com os olhos, né? Me ajude. Ai. Tá vendo aí? Por isso que tu é 333, tu é meio besta. Depois você vê na edição o que o Murilo falou aí. Ele vai refazer as palavras dele aqui. Ô, Murilão, tem carochinha hoje? Ah, cara, hoje não vai ter carochinha. Eu estou com limitações físicas. Ih, tá caganeira, Murilo? Tá com crise de desinteria, é isso? Eu estou com uma crise alérgica terrível, cara. Terrível. A idade é sinais do tempo, né? Porque semana passada você tava com a gripe. Não, mas é o mesmo problema. Não estarei ainda, você acredita? Faz uma semana. Cara, sabe o que eu uso pra... Eu tenho renite, né? Que é uma merda essa porra aí. Esse dia choveu, o cheiro de terra molhada já ativou as coisas. Filha da puta. Às vezes perfume forte, eu já fico todo fodido. Mano, onde você vai na minha casa, na academia, você encontra aqueles Vic, tá ligado? Aqueles Vic de nariz. Uhum. Então, cara, é aqui, eu abro a gaveta aqui, tem 2 aqui agora.
Então, Eu você, tenho- Elaine carrega na bolsa. Elaine carrega na bolsa, que às vezes ataca. Fala, me leva pra porra aí. Eu tenho uma medicação uma medicação suporte que eu já uso, né, enfim. Mas na sexta-feira retrasada, começou a querer ficar ruim, eu já usei a medicação suporte. Mas aí o gatilho foi um produto químico. O produto químico, ele acabou desencadeando, nossa, fiquei muito ruim, na hora que eu imaginei que eu fosse começar a me recuperar, eu tive uma outra queda muito violenta. Muito violenta. Aí deu febre, foi um rolo, eu nem conto para vocês. Eu tô quase sem voz, inclusive. É meio viador que negócio da crise aí, mas tudo bem. Você também é cheiro também? Cheiro ativa a sua rinite? Cheiro ativa, e foi uma substância química que acabou gerando o problema, o gatilho. É uma merda. Renite é uma bosta. Às vezes eu preferia, sei lá, levar um tiro na cabeça e ficar em coma do que ter renite. Sofre menos. É foda. Sofre menos. É foda. Ô Murilão, pede pro pessoal de novo deixar o dedo no like aí pra nós. E a nossa, aos nossos ouvintes qualificados, lembrando que esse podcast é a rede manchete dos podcasts da internet, mas além de ser uma audiência qualificada, não basta isso, tem que sentar o dedo no like. Deixa o dedo no like. Bom vocês sentarem o dedo no like, pessoal, senão o Murilão vai puxar o pé de vocês à noite. Credo. Rapaziada, é o seguinte, esse é o episódio 99, o próximo episódio é o episódio 100, e será por vídeo. Vamos mostrar, não será ao vivo, mas será por vídeo. Vamos mostrar nossas caras feias aqui, e é isso. Ainda bem Bora, que eu cortei o rapaziada. cabelo, senão os caras iam achar que eu sou emo de verdade. Não deixa, o corte de cabelo não muda o que você é por dentro. Seu emo. Droga. Bora! Rapaziada, Vamos lá, um abraço para todos. até mais no final de semana. Valeu, gente. Tchau. Filhos do Cabaré.